Boa É, noite, desculpa estar chegando um pouquinho atrasada. esta mulher está atendendo. Por falar em atender puérperas, né, que é o que mais que ela tem feito nessa vida, como é que o puerpério tem aparecido na sua clínica, Dani? Como é que ele aparece na nossa história? Vamos começar por aí. Como é que o puerpério apareceu na nossa história como uma categoria? Bom, eu acho que o puerpério como tema começa no meu puerpério, né? E no nosso puerpério como família. E eu acho que a consciência, Baixa mais a câmera, Dani. Estão pedindo para você. assim, tá melhor? Isso. Ai, A gente. vontade é de te ver mais pertinho. Calu tá aí. Então, eu acho que nós temos três puerpérios, né, na bagagem, junto com a nossa. Assim, eu coloco eles bem lado a lado na importância, com a nossa. Toda a nossa bagagem de psicólogos, eu acho que ela é encharcada pela nossa vivência como pais, né, e como escutadores de tantas histórias sobre puerpério nesses últimos anos, né? Já são 14 anos desde a nossa entrada nesse mundo. E no início, eu acho que a gente, assim, eu, né, fui chamada para esse lugar muito pelo assim, uma página de cada vez, né? Como eu vou viver essa gravidez, como que eu vou virar mãe, como que eu vou construir esse parto e essa amamentação. E eu sinto que a gente vai se aprofundando em camadas no que isso representa, né? Eu hoje tenho uma visão certamente muito diferente de quando eu inaugurei a minha entrada na Mamolândia, né? O que que você acha que mudou no seu olhar de lá para cá, da sua experiência para a experiência como uma psicóloga que escuta essas histórias? Eu acho que eu, como a maior parte das mulheres, entrei nesse mundo da maternidade, da construção da identidade materna, né? Da minha identidade como mãe, é, trazendo uma carga muito pesada de idealização desse lugar, né? Cheguei nesse lugar com todas as minhas melhores intenções de ser o mais perfeita possível. E desconstruir isso foi tão doloroso quanto libertador. E eu acho que a escuta que a gente vai oferecer para as mulheres que estão vivendo isso, ela tem que ser uma escuta muito comprometida com a nossa jornada pessoal também, como mulheres e mães. Eu acho que essas coisas se alimentam. Assumiram as pessoas. É, eu que desativei os comentários para as pessoas poderem te ver. As pessoas pediram, queremos ver Dani, porque você estava ficando em cima das palavras. Entendi. Mas depois vamos ativar os comentários, que aí eu quero saber. Depois a gente reativa daqui a pouquinho. Então, eu acho que essas camadas, elas vêm, né? Depois, o que é esse puerpério psicológico, né? O que a gente vive como mulher nesse processo todo. E aí, a outra camada é o que esse puerpério representa para esse casal, para essa família. E eu acho que depois de passar por isso, a gente começa a ter algumas compreensões mais expandidas de como todas essas experiências, né, as experiências subjetivas, as experiências relacionais nessa esfera mais íntima do casal ou da família estendida, tem a ver com uma história muito mais ampla, né, de quais são as vozes que invadem o nosso puerpério, da nossa cultura, qual é a carga que essa cultura projeta sobre o puerpério dessas famílias e de que forma a gente pode se movimentar com alguma autonomia no meio dessas vozes que nos invadem. Importantíssimo isso que você está falando da carga cultural, amor, porque eu fico me lembrando aqui, desde o nosso primeiro puerpério, do nosso espanto, do quanto a cultura psicológica, por exemplo, não nos ofertou um arcabouço para a gente viver o nosso puerpério. A gente foi pesquisar, a gente foi sondar, né? A gente já trabalhava com isso, a gente já
já estava inserido nesse campo, eu já trabalhava com família há muito tempo, falava o tempo inteiro de transições de vida, do ciclo de vida familiar, e na hora que a gente se deparou com a abissalidade desse fenômeno, a gente não encontrou uma literatura aprofundada que pudesse dialogar com a potência desse momento, tanto nos seus aspectos mais solares, quanto nos seus aspectos mais sombrios, né? A gente não tinha, naquela época, eu acho que nós estamos falando de ontem em termos históricos, né? Por isso é que o tema dessa live é como o puerpério tem aparecido na clínica psicológica, porque eu acho que nesses 15 anos, né, que separam o nosso primeiro puerpério vivencial dessa nossa atuação ao longo desses anos, a gente viveu já uma história da expansão desse conceito, da expansão das práticas, da construção de um significado cultural diferente, mais abrangente, mais acolhedor, menos assombroso para quem está vivendo o puerpério. Você concorda? Concordo, concordo. Eu acho que esses discursos todos que estão circulando agora, né, sobre a maternidade real, sobre a mãe possível, sobre precisamos falar do puerpério, né? O puerpério não são 3 meses, o puerpério não são 40 dias. Que puerpério é esse? Né? Eu acho que isso tudo vem abraçar uma mulher que até então se via completamente fracassada diante das expectativas que ela aprendeu a construir sobre como ela deveria dar conta desse processo. Né? Eu acho que isso ainda hoje acontece bastante, porque a gente está começando a engatinhar nesse falar sobre o puerpério e expandir o conceito de puerpério. Então, Sim. ainda acontece de muitos psicólogos mesmo, ou outros profissionais de saúde, né, olharem para essa mulher como alguém que já deveria ter dado conta de algumas tarefas psíquicas quando chega com um bebê, né, às vezes de menos de 1 ano. Né? Mas você ainda não voltou a ser quem você era antes, ainda não desmamou, ainda não dorme no quarto sozinho, né? Você ainda está confusa sobre essa experiência, né? Você ainda não retomou o seu casamento da mesma forma. E eu acho que qualquer dessas sentenças que comecem com ainda falam de uma expectativa deslocada do que deveria ser um puerpério saudável e jogam para a mulher a responsabilidade de não estar conseguindo viver aquilo de uma forma saudável, né, da forma como ela deveria. Então, Aham. chegam ainda falando muito preocupadas, cheias de ainda. Eu ainda estou aqui. E o que que você tem sentido da expansão disso no campo da psicologia, Dani? Porque, por exemplo, a gente vai começar na semana que vem a 6ª turma do Psicologia do Puerpério no Aripe. Quer dizer, são 6 turmas, se a gente for pensar entre todo mundo que já fez esse curso, mais um monte de outras ações do Aripe, só pelo Aripe a gente tem umas 1000 pessoas já que já se trabalharam nessa temática, né? Uhum. E aí eu fico imaginando que isso é uma grande vitória. Se a gente for pensar no CIAPARTO, no CIAPSI, né, no congresso só de psicologia dentro de um congresso de parto e puerpério, como é que você vê essa expansão desse tema no nosso campo? Nossa, eu vejo como uma coisa que tá crescendo cada vez mais, né? Porque aonde essas iniciativas começam, eu acho que muito rapidamente elas se proliferam como espaços e figuras que estão promovendo saúde mental dentro de uma comunidade, né? Geralmente Sim, tem ou uma psicóloga ou uma outra profissional de apoio de qualquer outra abordagem, né, uma profissional de saúde que começam a pensar sobre isso com essas novas lentes, né, logo você tem um grupo de apoio ao puerpério, virtual ou presencial, agora é tudo virtual, né? Mas e iniciativas, essas pessoas estão sendo convidadas para falar nos meios de comunicação. Então eu acho que a gente está sentindo que existe um vazio realmente que está sedento de escutar
essas novas histórias sobre o puerpério, porque essas histórias elas acolhem um desamparo que existia até se falar sobre isso, né? Eu acho que o puerpério ele tem uma história que é a uma lacuna grande que eu vejo, assim, um abismo entre o momento onde o puerpério ainda era abraçado pelo grupo familiar, né, ou por uma comunidade que fazia o papel de grupo familiar, e depois das transformações todas da pós-modernidade, né, das famílias se isolarem, da gente ter pela primeira vez na história famílias nucleares de um pai e uma mãe, ou uma mãe e uma mãe, ou uma mãe solo, dentro de um apertamento, tendo que dar conta sozinhos de um bebê sem uma rede de apoio. Isso é inédito na nossa história como espécie. É muito novo, né? Então, acho que falar sobre isso nos ajuda a dar conta da tarefa, que é de encontrar estratégias substitutas para tudo que se perdeu e que dava sustentação para essa mãe se transformar em uma mãe de um bebê. Eu acho que Que essas... bonito isso. Gente, olha, eu não canso de admirar o jeito que essa mulher pensa e fala das coisas da vida, viu? Não são só vocês, não. Porque isso que você está falando agora é tão bonito, né? De pensar o ineditismo desse puerpério dentro do grande puerpério planetário que é essa pandemia, né? Isso talvez já esteja virando um chavão de tanto que está todo mundo usando essa metáfora, mas os aspectos da solidão estão muito mais acentuados, mas isso que você me trouxe agora me leva a pensar uma coisa, que bonito que a gente, antes da pandemia, conseguiu trabalhar minimamente na cultura brasileira, ou pelo menos num pedaço da cultura brasileira, o direito da mulher falar das suas dores, Sim. né? Porque imagine se isso fosse ainda um tabu, ou uma dor sem nome, uma dor que não tivesse um lugar de existência, de legitimidade, para que ela se sentisse convidada a buscar, por exemplo, um apoio entre pares, num grupo de mães, com um processo terapêutico dela, ou de casal, ou de família, dela com o bebê, não importa. Uhum. Mas eu acho que essa construção que houve no campo até aqui, né, dada por todos os profissionais, todas as profissionais e todos os profissionais da perinatalidade, eu acho que deu esse espaço agora. Veio a pandemia, apertou a coisa, literalmente, né? A gente está sozinho, mais claustrofóbico dentro de casa, está todo mundo mais à flor da pele, e aí eu tenho a, eu me advogo esse direito de poder falar e de precisar falar disso. Sim. Eu fico com vontade de escutar o que as pessoas Vamos estão... reativar os comentários. Tá aqui comentários. Pronto. Podem perguntar aí à vontade, que os comentários estão reativados. Tem uma pergunta aqui, ó. Hum. Diogo está perguntando se a gente é maravilhoso assim sempre. Nossa, Ah, meu Deus do céu, amigo é bom demais. né? Amigos na live, levantando. Amigos na live. Ana Galafio está dizendo assim, ó, enquanto doula, sou grata pela crescente de psicólogos mais atentos à perinatalidade. Bom ter essa rede multi, né? Essa rede multiprofissional que está colocando aqui. Estão pedindo para colocar a sua janela em cima. Não sabia nem que dava para fazer isso. Faço. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu ver se é isso. Não, não é isso. Como é que faz para colocar a janela da Dani em cima? Eu não sei, não. Eu tentei fazer aqui, eu não sei fazer isso, não. Então, pronto. Tem uma fala aqui que eu acho maravilhosa, que é: a psicologia ficou muito tempo focada na criança. E aí cortou o restante. Se você quiser depois escrever o restante da frase, Luísa.
Mas eu acho que isso é sim, assim, é uma falha da psicologia que a gente está correndo atrás agora. Eu lembro lá no início que existia praticamente um livro, né? Era praticamente o livro que existia da psicologia sobre o puerpério, né? É como se a mulher fosse completamente apagada dessa fase do ciclo de vida familiar, onde chega um bebê, né? E o desenvolvimento é o desenvolvimento do bebê, né? E a preocupação e o olhar da psicologia é sobre os efeitos do vínculo sobre o bebê. Como o bebê, Sim, como o bebê aprende como o bebê desenvolve um ou outro tipo de apego, né? E tudo isso é um apagamento da mulher mãe, assim, porque ela não aparece nem como mãe, né? Muito menos como mulher. Então, eu acho que essa proposta desse novo olhar é uma proposta de entender como a hierarquia é inversa. Primeiro você olha para essa mulher, para que essa mulher consiga olhar para o seu bebê, para que esse bebê seja acolhido nas suas necessidades. Né? Porque essa é a mãe que ele tem. Eu tenho uma sensação, às vezes, quando eu vejo esses discursos sobre o bebê, que as pessoas têm algum tipo de fantasia de que é possível tirar o bebê dessa mãe muito, muito ruim, né, e muito cheia de falhas, e criar para ele uma mãe que, de repente, vai dar conta das coisas que esse bebê precisa. Né? E isso não existe. Assim, essa é a mãe que ele tem. E como é que a gente vai apoiar essa mulher na construção da maternidade, sem a ideia de que é preciso salvar o bebê dessa mulher? Nossa, tem um monte de coisa. Deixa eu ver o que mais. tem. Fala aí, amor. Vânia, O que que... Vânia apareceu aqui, ó. É, Primeiras Histórias, o pessoal do Primeiras Histórias tem um trabalho lindo sobre puerpério. Conheçam o trabalho das meninas do Primeiras Histórias. Que demais vocês falando sobre esse tema. Quando começamos há quase 9 anos, tinham poucos profissionais cuidando do puerpério. Aí, tá vendo? Os velhos, tudo aparecendo. Assim, em termos de puerpério, 10 anos é velhice. Trabalho com esse tema. Nossa, gente, tem tanto tema, tanta coisa. Você quer falar de qual, amor? Escolhe aqui, que eu tô indeciso. Tem muita pergunta boa. Olha, tem uma pergunta muito boa aqui, que é a rede, como fica a situação da rede de apoio ao puerpério em tempos de pandemia? Acho que essa pergunta é a pergunta dos nossos tempos, né? E acho que é uma das maiores fontes de sofrimento. Porque, veja, antes, eu vou começar e depois você pega a ponga aí, tá bom? Porque antes, por exemplo, quando a gente tinha a possibilidade de, por exemplo, que a avó entrasse e saísse da casa. Vamos imaginar que isso não seja totalmente possível em tempos pandêmicos, né? Mas o dilema da jovem mãe era: eu não quero que a minha mãe fique aqui dentro de casa para me ensinar a ser mãe, porque eu quero, a partir da fusão com o meu bebê, desenvolver o meu próprio caminho, a minha própria identidade materna, e não ser educada pedagogicamente sobre como é ser mãe na linhagem ancestral da nossa família. Versus, mas eu não posso deixar de admitir que ela me ajuda, que ela faz algumas coisas que não me deixam totalmente sobrecarregada, etc, etc, etc. Mas vivia-se, por exemplo, aquela luta em glória pela posse do bebê, ao invés de ser um apoio para a mulher, né? Mesmo que fosse o apoio da avó, ainda era centrado na figura do bebê e não centrado na figura da mãe. Né? E dentro daquela ideia de que a avó sabe o que é melhor para a mãe e não uma postura mais colaborativa, como uma tendência dessa cultura familiar, de chegar para essa jovem mãe e falar assim: minha filha, do que você precisa agora? Como você acha que eu posso te ajudar aqui nesse negócio? Né? Acho que esse era o cenário antes. Agora, na pandemia, a gente tem a dificuldade da presença física dessa avó,
né? Mas também das outras mulheres, né? Também dos outros grupos, dos grupos maternos, dos passeios entre mães, né? Das aglomerações, vamos lembrar aqui, ó, recordar é viver das eslingadas, né? Das coisas que acontecem quando essas mulheres começam a se constituir como um grupo, né? Sim. Eu acho que a gente agora, né, especialmente, eu nem vou falar dessas últimas semanas, né, porque eu acho que essas são semanas que todo mundo volta para um funcionamento de modo sobrevivência absoluto, né, com o agravamento dessa crise. Então, acho que a gente pode talvez falar um pouco antes, né, de quais são as possibilidades dentro de uma pandemia que não envolva esse isolamento tão absoluto. Eu acho que a gente pode falar, por exemplo, do tempo em que era possível ainda se planejar algumas coisas ao ar livre, com medidas de segurança, né? E agora a gente voltou completamente para o virtual. Mas eu acho que trabalhar com o possível é alimentar essas esperanças, assim, de acabou a energia, mas a gente acende uma vela, sabe? Sim, sem energia não dá para fazer um monte de coisa, mas a gente pelo menos tem uma vela. Então eu acho que o virtual, ele pode, com todas as suas limitações, ainda assim ter um papel muito importante, porque algumas coisas ele dá conta de fazer. Ele dá conta, por exemplo, de tirar essa mulher puérpera de uma solidão tão absoluta que leve ela à fantasia de que ela está vivendo isso sozinha, né? E tem coisas ali que só eu não dou conta, né? Que as outras pessoas estão dando conta de alguma forma, mas eu não. Eu acho que essa é a primeira coisa que acontece quando essa mulher encontra outras mulheres. E é tão bonito de ver isso acontecer, né? Que é você olhar e humanizar a outra mãe, porque ali ela não é a mãe do Instagram, né? No grupo acaba a mãe de Instagram, a mãe de Facebook, né? A mãe que tem a foto do mêsversário daquele bebê lindo com aquela mulher com maquiagem, enquanto você tá lá assim podre com a roupa suja de leite azedo e olheiras e a louça suja em cima da pia e acabou de chorar e acabou de brigar com a seu companheiro ou sua companheira. Então, eu acho que essa coisa que acontece no encontro, quando o encontro é de verdade, é muito terapêutica. E isso a virtualidade não tira de nós, né? Eu acho que é uma vela quando a energia acaba. E eu acho que a outra coisa que eu vi aqui, en passant, gente, eu não estou conseguindo acompanhar os comentários, senão eu Pode perco deixar que eu acompanhe e te dou o toque. também a Ana Galafrio comentando sobre o quanto a pandemia se torna mais urgente a gente falar sobre a paternidade, né? E sobre as questões de gênero. Não tem jeito da gente falar de puerpério, ainda mais na clínica, sem desenvolver um olhar sobre as questões de gênero e os tipos específicos de sofrimento que elas acrescentam ao puerpério das mães. Não tem jeito. Não tem jeito porque existe muito dessas ideias sobre o que ela deveria dar conta que é construído de forma absolutamente machista, absolutamente herdeira de uma cultura patriarcal, né, em que a gente ainda olha para esse bebê, para essa criança, para esse adolescente como sociedade e pergunta, mas aonde estava a mãe? Aconteceu isso, mas e a mãe? Né? E por trás dessa mãe existe ou uma rede de pessoas com quem ela compartilha esses cuidados, ou uma ausência que se imprime na relação dela com o filho ou com a filha. Então, eu acho que a carga mental, né, os machismos todos cotidianos, que ainda fazem parte, mesmo dos casais que se propõem a desconstruir essa história, né? Nós todos que olhamos e falamos, vamos pensar e vamos transformar o machismo, a gente vive isso cotidianamente, então isso aparece na clínica. E poder falar dessas coisas libera a mulher de uma parte grande de uma carga que não tem a ver com ela.
ainda que não exista uma solução logística, né? Ainda que você não possa ofertar para essa mulher alguma coisa que diminua a exaustão dela, ela poder endereçar esse sofrimento, compartilhar a responsabilidade pelo que está acontecendo. Existe uma sociedade que está falhando comigo porque eu não tenho alguém para olhar esse bebê enquanto eu volto para o trabalho. Isso é uma dimensão que deveria estar sendo compartilhada com outras esferas, com outros poderes, com outros parceiros, né? Então, isso tem a capacidade de transformar. E essa mulher ressignifica a experiência dela quando ela ganha outros nomes. Sim. A Camila está lembrando aqui que a aula do ciclo de palestra do dia 9 falou muito sobre isso, né? Em que eu abordei o casal depois do nascimento do bebê e falei sobretudo esse tema, que para a mãe, para o bebê lindo dormir e ter aquela carinha linda e redondinha, tem uma mulher exausta por trás, que tem, em média, 1000 dias consecutivos, sucessivos e ininterruptos, fracionados no seu sono, com uma capacidade muito limitada de regeneração da própria energia e, portanto, a construção de um burnout progressivo e inevitável, se ela não recebe um apoio consistente, que não é pontual, que não é uma ajuda, que não é né, uma coisa de fim de semana ou de um dia que dá na telha, né, um companheiro que não assuma esse lugar, ele satura essa mulher e a gente ainda tem uma cultura que invisibiliza essa dimensão do casal, né? É importante a gente salientar, amor, que a gente gosta de trabalhar puerpério como terapeuta de casal, porque muitas vezes a gente vê um fenômeno acontecendo na clínica psi, que tem uma terapeuta acompanhando o marido, um terapeuta acompanhando a mulher, mas a direção dos dois tratamentos não constrói uma nova identidade do casal, como se fossem se enrijecendo as verdades de cada um, e o que a gente precisa apoiar esse casal é desconstruir as suas identidades anteriores para poder fazer essa condensação de uma parceria útil e ajustada às necessidades depois que o bebê chega, né? Uhum. Nossa, maravilhoso. Teve uma fala do Biraci Pataxó aqui antes, que ele disse: e por que não experimentar o escuro? E eu tô lembrando disso agora, escutando você, que assim, o trabalho na clínica com o puerpério, eu acho que ele é o trabalho que acolhe os lutos do puerpério, né? Os lutos do puerpério que envolvem você mergulhar nesse lugar escuro, aonde você não sabe mais como você vai sair do outro lado, né? Aonde você se despede da vida que não é mais e entende que quando você passar e atravessar esse período, você sai uma outra pessoa e o seu casamento vai ser um outro casamento. Eu acho que esse é talvez o maior abraço assim que você pode dar, sabe? Dar as mãos para alguém que vai fazer essa travessia no escuro e ser a continência para essa pessoa sentir que tem uma saída do outro lado, né? Agora, quando isso não acontece, a gente volta para aquele lugar das falas que dizem para essa mulher: você vai estar bem quando você voltar a ser você mesma. Eu acho que isso uma... Teve uma fala aqui de alguém um pouco atrás falando por que tantas mulheres chegam num consultório de uma psicóloga nova, de um psicólogo novo, abandonando uma terapia anterior, às vezes de muitos anos, e chegam dizendo: eu não consegui continuar com a mesma terapeuta. Foi a Paula Freitas, lá de Volta Redonda. Pronto. Isso acontece mesmo. Isso acontece mesmo.
porque eu acho que a falta da gente falar sobre isso de uma forma mais geral, né, como uma pauta da psicologia, desde a faculdade, eu acho que faz com que muitos profissionais não passem nem perto desse tipo de questão que a gente está colocando. Né, e que muitas mulheres se sintam invisibilizadas no processo de terapia diante do tipo de questão que elas estão vivendo como recém-mães. Né? É isso. Por isso é que é tão importante da gente passar esse tema adiante, gente, porque não é só quem trabalha com mulheres no puerpério como um foco de trabalho, como um eixo estruturante da sua clínica, porque você pode estar atendendo uma mulher há muito tempo como paciente e ela decide ser mãe, ou acontece dela engravidar, né, ou ela entra numa fila de adoção e ela vai precisar passar por um puerpério, e se você não tem o conhecimento da profundidade dessa transição psicossocial que representa esse puerpério para essa mulher, para esse marido, para a relação dela com o mundo, com a vida, com a identidade profissional, com a família de origem, etc., você negligencia, como psicólogo, algumas dimensões que são centrais, inclusive para o restabelecimento da saúde mental dela em momentos de maior desespero, de maior crise, né, de maior desencontro consigo mesma. Né? E teve uma fala que eu acho que é importante a gente comentar, que foi uma pergunta que surge sempre, né? Como que você diferencia esse puerperável que envolve lutos, que envolve valência, que envolve, né, essa montanha-russa de emoções, de um processo que passa a ser uma depressão, que passa a ser, né, um outro tipo de sofrimento mental que vai exigir outros cuidados. Eu acho que neste momento, pós-pandemia, a gente precisa ter um olhar ainda mais cuidadoso para isso. E isso porque muitas vezes os recursos que a gente tem em condições normais de temperatura e pressão para lidar com tudo isso que está acontecendo, né? E esses recursos são recursos humanos, são um mundo que não tem fronteiras, né, para a gente buscar outros tipos de relação, outros tipos de experiência, né, a própria liberdade de frequentar qualquer espaço com aquele bebê. Todas essas coisas estão ou minimizadas, né, ou são possibilidades que foram minimizadas e que tiveram seus impactos minimizados, ou estão interditadas. Né? Então, tem muitos recursos não farmacológicos que não estão disponíveis. Eu acho que isso faz toda a diferença para a gente entender em que momento encaminhar, por exemplo, para um profissional que possa ter um olhar mais cuidadoso para uma necessidade de apoio de um psicofármaco ou de outros tipos de cuidado de uma medicina mais complementar. Mas, assim, eu acho que talvez recursos que não fossem necessários em um outro momento do mundo, mas que podem se fazer agora. Acho que a gente tem que ser mais cuidadoso. Sim, e aí entra também uma questão da formação do pessoal da psiquiatria, né? Para não patologizar e não hipermedicalizar o puerpério, que essa é uma questão ainda na psiquiatria, né? A mulher puérpera chega lá, cai uma lagriminha do rosto dela e pronto. Antidepressivo, você está deprimida, você está em depressão pós-parto, né? Então tem um diálogo interprofissional aí para acontecer também, que é uma coisa que nós possamos nos preparar primeiramente, na nossa condição terapêutica, na nossa condição de profissionais de suporte às mulheres e às famílias, para a gente poder, inclusive, em alguns momentos, construir diálogos com os psiquiatras, comentando com eles que a gente não pensa, por exemplo, que aquela determinada mulher está deprimida, que ela está vivendo um puerpério normal, né? Uhum. Já estamos chegando no final, minha gente, já estamos nos aproximando do final. Só fazer mais uma pergunta aqui, amor. Sobre uma das perguntas mais comuns, né, que o mundo psi se faz é como preparar os casais para o puerpério, como preparar essa mulher para o puerpério.
Sim, durante a gestação? Né? Apareceram aí 2 ou 3 perguntas muito semelhantes a essa. O que você diria disso? bom, o que eu diria disso? Eu acho que você se prepara para um puerpério com as mesmas limitações com que você se prepara para qualquer grande transição da vida, que você só vai sentir na hora da experiência. Né? Eu acho que talvez a coisa que mais prejudique as pessoas a se sentirem minimamente preparadas para essa experiência é o véu do silêncio e da invisibilização dos processos que são vividos nessa fase. Né? E eu acho que isso é uma consequência de um desses discursos da nossa cultura que a gente comentou antes, que romantiza, né, esse momento da vida e que silencia qualquer coisa que não seja como eu estou feliz e transbordando de amor por esse filho que chegou para iluminar a minha vida. Né? Qualquer sofrimento e qualquer narrativa de história que uma mulher trazia fora desse discurso, ela escutava o quê? Nossa, mas o seu filho está saudável, é isso que importa, né? Não, não diga isso. Seu filho vai sentir a sua tristeza, né? Não deixe ele escutar esse tipo de coisa, você vai fazer mal para o seu filho. Então, eu acho que a gente está se libertando aos poucos disso. E a colheita que a gente tem, quando a gente consegue falar de uma forma mais verdadeira sobre as experiências humanas, é que as pessoas têm um repertório de histórias que elas usam para entender que tipo de coisa elas podem viver quando acontecer com elas. Né? A gente faz isso com vários momentos da vida de uma forma mais competente do que a gente faz com a maternidade. Né? Eu já brinquei muitas vezes nos grupos de puérpera que a gente não vê, por exemplo, uma pessoa que fala, eu vou escalar o Everest. E aí vem 10 escaladores do Everest e falam assim, nossa, você vai amar, lá em cima é tão lindo. Mas você acha que vai ser difícil? Não, você dá conta, mas vai valer a pena, vai ser tão lindo. Mas o que eu preciso levar? Não, você já tem tudo que você precisa, vai que vai valer a pena. E aí o cara vai, assim, de All-Star e mochilinha com uma garrafa d'água. Entendeu? E ele vai se estrepar. Porque o que poderia acontecer é que as pessoas falarem para ele sobre a experiência delas, não vai fazer ele desistir de escalar o Everest, né? Mas ele vai entender o tamanho da história. E ele vai ter a chance de se preparar emocionalmente para aquilo. Eu acho que é a mesma história do parto, né? Quando a gente volta a circular histórias sobre parto, né? Primeiro de uma forma mais romântica, depois de uma forma mais realista, mais humanizada, né? Com seus altos e baixos, com as suas dores e delícias. Eu acho que todos os processos humanos que a gente consegue colocar nesse lugar de partilhas mais verdadeiras, né? E mais integradas nas suas luzes e nas suas sombras, são um serviço de utilidade pública e de promoção de saúde dentro das nossas redes de pertencimento. Eu quero também dizer uma coisa que eu fiquei pensando sobre essa história da preparação, que é diferente de planejamento. Você fala isso naquela sua palestra linda que você deu no Ciaparto, né, que fez 1.200 pessoas chorarem como se não houvesse amanhã. Para quem não se recorda aqui do que eu estou falando, uma palestra que terminou com um vídeo que ela mostrou um monte de imagens de puérperas ao som de Me Espera, da Sandy, do Thiago York. Tenho certeza que tem gente aqui que estava lá e que desidratou junto comigo, junto com o resto do povo. Nessa palestra você falava da diferença de preparar e planejar, né? Que é importante você conhecer o contexto, mas se lançar ao imprevisível, né? Que essa imprevisibilidade do encontro consigo e com o bebê no puerpério é porque você não sabe quem é o bebê que você vai receber e nem sabe em quem você vai se transformar por conta desse nível de transição que você vai ver na vida,
né? Então, se preparar não é se programar, né? Puerpério é mesmo o lugar de você aprender a diminuir as suas ilusões de controle, né? Então, a gente poderia passar aqui a noite inteira conversando. Conversar com você é uma alegria na minha vida há muito tempo e vai continuar sendo, porque a cada momento que você garimpa as palavras dentro de você, eu sinto que você faz com a mesma intensidade, poesia e força. Então, te escutar é sempre me ancorar mais na vida, me ancorar mais na esperança. Obrigado, amor. Obrigado por a gente ter construído aqui. Daqui a pouco eu vou atravessar ali a cozinha e vou te dar um beijo. Mas muito obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente até essa hora comprida da noite. A gente vai deixar gravada essa live. Eu vou encontrar com Dani, além de daqui a pouco cruzando a cozinha aqui, eu vou encontrar com ela no curso de Psicologia do Puerpério, que a gente dá aula juntos, e ela tem uma aula deslumbrante sobre a coordenação de grupos de apoio, que é uma das experiências mais lindas que ela tem de trabalho com mulheres, né? Mas um trabalho coletivo. Então, vai ter muita coisa bonita nesse curso para quem quiser acompanhar. Vai ter Patrícia Piper, que é uma super psiquiatra, Fê Lopes, psicóloga negra, vai falar sobre a alimentação da mulher negra, vai falar sobre desmame, vai ter Maíra Duarte falando sobre cuidados no pós-parto, vai ter Ana Cândida falando de dança mãe-bebê, dança mãe-bebê, Ave Maria, vai ter tanta coisa bonita, e vai ter Dani Leal. Só de ter Dani Leal já é uma maravilha. Obrigado, amor. Por isso que eu Foi fico. bom para você, amor? Foi, eu queria mandar um beijo. Tem um monte de amigas queridíssimas aí no papo com a gente. Tô com muita saudade. Ai, gente, que saudade. Que saudade de aglomerar com vocês. A gente vai aglomerar. Beijo enorme, minha gente querida. Até sempre. Até sempre. Obrigado por vocês segurarem o sono até essa hora. Eliana, Ave Maria, Eliana, Dani, Eliana. Que amor. Beijo, gente. A gente se vê. Tchau.